Como fazer uma planilha automática que controle para você a validade de vencimento de algum produto ou serviço, como por exemplo, manutenção de algum equipamento, visita ao cliente ou até mesmo aí a validade de fato de algum produto, ou até mesmo a validade de algum contrato. Olha que legal essa planilha aqui. Ela sempre fica atualizada para a gente com a data de hoje. Então, se você fizer a planilha hoje e for abrir ela de novo daqui uma semana, um mês, um ano, essa data sempre vai mostrar para você a data de hoje, para a gente deixar a planilha sempre atualizada, para que todas as operações aqui fiquem funcionando da forma certinha. Aqui em cima a gente tem um mini resumo, onde a gente consegue ver o total de coisas que estão vencidas, seja produtos ou serviços, né? Depende de como que você vai utilizar essa planilha aqui, o tanto que está no prazo e o tanto que está pago. E aqui a gente tem várias informações legais que você pode colocar na planilha, e algumas que são bem importantes: início, prazo em dias, data do pagamento, se foi pago ou não. Aqui eu estou usando uma planilha de controle de pagamentos, mas você poderia usar, como eu falei, para manutenção, validade de produtos. A gente vai ver como você pode fazer isso durante o vídeo. E aqui tem dias a vencer, que mostra se está no prazo, se já está negativo, ou seja, se já venceu, ou se já está pago. E esses status, olha que legal, eles mudam de forma automática para você, à medida que você vai mexendo na planilha e à medida que os dias vão passando. Então é totalmente automático. Aqui nos status, a gente tem no prazo, pago ou vencido, de acordo aí com o que você vai preenchendo, de acordo aí com o dia atual que você está, né? Então olha que legal, totalmente automático e dinâmico para você. Agora vamos aprender então na prática, passo a passo, como é que a gente pode fazer essa planilha aqui no Excel. Vamos lá. A primeira coisa que a gente pode começar fazendo é aqui embaixo, na própria planilha, clicar com o botão direito, renomear. E aí você coloca o nome para essa sua planilha. Você pode colocar o nome que você quiser, tá? Não precisa copiar o que eu estou fazendo aqui não. E aí depois vamos fazer o seguinte, ó, essa coluna A, eu vou diminuir um pouquinho ela, clicando na divisão da A com a B e arrastando para a esquerda. Dessa forma a gente diminui e fica com um visual mais legal, eu gosto. Agora na célula B2 eu vou escrever o seguinte, ó, data, e na linha de baixo eu vou colocar a data de hoje, mas tem um problema se eu colocar a data de hoje, por exemplo. Ao invés de eu escrever assim, ó, de forma manual, que escrevi, está salva essa data, se eu abrir a planilha amanhã, essa data vai continuar aqui, não vai mudar. Se eu abrir a planilha daqui uma semana, um mês, um ano, essa data vai continuar fixa aqui. Então o que eu queria fazer? Deixar uma data aqui sempre automática. Sempre, independente de quando você abrir a planilha, essa data vai estar certinha com a data do seu hoje. Não importa quando que você abrir a planilha, amanhã, semana que vem, mês que vem, enfim. Então para a gente fazer isso, ó, deixa eu deletar, igual hoje. A gente usa essa funçãozinha aqui no Excel, ó, igual hoje. 2 cliques, 1, 2, só isso, e aperto Enter. Pronto, ó, agora eu já tenho sempre a data de hoje, do seu hoje. Não importa quando que você abrir essa planilha aqui. Ah, mas por que isso é importante? Por causa do seguinte, ó, essa data de hoje, automática, que a gente está fazendo através da funçãozinha hoje, ela vai ser responsável por deixar todo o sistema da nossa planilha atualizado, certinho. Então, por exemplo, digamos que você tenha alguma coisa que vence daqui a 15 dias. Amanhã não serão mais 15 dias, e sim 14, depois 13, 12, 11, a cada dia vai diminuindo, certo? Vai chegando mais próximo do vencimento. E isso a gente consegue calcular a partir da data de hoje. Amanhã é outra data, então é por isso que a gente tem que ter sempre a data atualizada aqui, ó, a data de hoje, certinho, bonitinho, sempre atualizada pra gente. Agora aqui numa linha de baixo, eu já posso começar colocando as informações que eu vou utilizar na minha planilha. Posso começar como, por exemplo, ID ou número de registro. Isso aí depende um pouco do que você está utilizando, né? Se você for fazer uma planilha para vencimento e controle de estoque de produtos, você pode usar aqui SKU, ID, algo do tipo. Você está controlando, por exemplo, outros tipos de coisas, esses contratos, serviços, atendimento ao cliente, né? Enfim, depende aí, você pode colocar outro nome. Mas aqui seria o registro, o número de registro. Depois, uma próxima coluna, vou colocar assim, ó, responsável, que é a pessoa aí que vai ficar responsável por cada tarefa ou cada item que eu tenho aqui, nome do cliente. Depois, o que é importante para mim também é o início do prazo, por exemplo. Só que aqui nesse início do prazo tem um detalhezinho. Eu gostaria de colocar a palavra início numa linha e prazo na linha de baixo, assim, quebrar uma linha. E para poder quebrar a linha dentro da própria célula do Excel, eu vou fazer o seguinte, ó, 2 cliques dentro aqui da célula para eu escrever. Eu vou juntar início com o prazo, ó, e se eu apertar o Enter, vai confirmar. Então eu vou apertar o Alt junto com o Enter. Porque dessa forma eu quebro a linha. Alt, Enter. E agora sim o Enter. Aí eu consegui quebrar a linha. Aí na próxima coluna eu posso colocar assim, ó, prazo, Alt, Enter em dias. E numa próxima coluna eu posso colocar, por exemplo, data, Enter, pagamento. E aí na próxima coluna pode ser dias a vencer. E numa próxima coluna, situação, por exemplo.
A situação é onde a gente vai ter se foi pago, se está vencido, se está no prazo e algo do tipo. Vamos aumentar, por exemplo, ó, essa coluna C, vou aumentar um pouquinho. A coluna C e a D, na verdade, vou deixar aqui do mesmo tamanho. Coluna E até a coluna I, eu vou aumentar um pouquinho também, ó, dessa forma aqui. Ó. Legal, acho que assim já está bom. Agora deixa eu selecionar todo mundo que eu fiz aqui e um pouquinho para baixo. E aí eu já vou clicar em página inicial, centralizar aqui todo mundo, colocar aqui algumas bordas para ficar bem interessante. Seleciono aqui só a primeira linha, que vai ser o cabeçalho, página inicial, coloco em negrito. Vou pintar o fundo de uma cor diferente, pode ser um azul, e o fundo de branco. E vou aproveitar essa data que eu deixei aqui no cantinho e vou fazer algo parecido. Ó. Colocar tudo em negrito, centralizar e colocar bordas. E vou mudar a cor também, colocar de branco, dessa forma aqui. A data, na verdade, o valor em si, acho que eu vou deixar com o texto preto e com o fundo branco. Aí, agora ficou legal. Ó. Pronto, até para aumentar um pouquinho isso daqui. Eu vou fazer aqui o seguinte. Clicar em exibir só para deixar um efeito mais legal. Linhas de grade eu vou remover, ó, porque a gente remove aquelas linhas que separam as colunas das linhas. Fica com um visual mais clean aqui no Excel. Agora, como isso daqui se trata de uma planilha, onde realmente a gente vai colocar informações importantes, eu já vou começar a preencher com algumas informações que eu vou utilizar, como por exemplo o ID, o nome do responsável, o nome do cliente. Mas deixa eu preencher aqui a primeira linha, depois eu preencho as demais, e para não ficar muito longo aqui o vídeo também, né? Então, por exemplo, o primeiro ID pode ser 1234, o responsável aqui é o João, o cliente é o cliente A, o início aqui desse processo que o cliente fez, ou seja, um produto, o início da validade de alguma coisa, eu vou colocar como sendo a data de hoje, ó, que é no dia 23/9/2023. O prazo em dias que vai ter aqui, no caso, vai ser, por exemplo, 15 dias. Enter. 15 dias, então, a partir da data de hoje. 15 dias do quê? Pode ser prazo de validade de um produto ou prazo para você retornar numa visita que você fez a um cliente. Então veja que essa planilha você consegue utilizar para várias situações diferentes. Data do pagamento. Aqui, como eu estou controlando pagamentos, mas poderia ser outra coisa, né? Data de vencimento de qualquer coisa, por exemplo. Mas aqui, no caso, data de pagamento. Aqui eu vou deixar para preencher só quando o cliente me pagar. Então, por exemplo, veja que essa primeira cliente aqui que eu estou preenchendo ainda não me pagou, então eu vou deixar aqui vazio, não vou preencher nada. Porque à medida que eu for preenchendo aqui a data do pagamento, eu quero que a situação já vá mudando para pago, concorda? Porque veja, mesmo que o cliente passou um dia, acabou pagando atrasado, mas só de eu colocar a data aqui do pagamento quer dizer o quê? Que ele pagou. Então aqui já, a situação já ficaria ok, por exemplo. Então aqui eu vou deixar vazio e só vou preencher se o cliente pagar. Quando ele pagar, eu coloco a data que ele fez o pagamento. E aqui seria dias a vencer. Deixa eu dar 2 cliques aqui, vou até quebrar, ó, dias a vencer, pronto. Aqui como é que eu faço para calcular, hein? Vamos até mudar aqui a data de início, eu vou colocar como se fosse 15/9. Então se a data de início de alguma coisa é 15/9, o prazo é 15 dias, quantos dias ainda faltam para vencer? Né? Para a gente fazer essa continha, dá para fazer da seguinte maneira. Igual a data inicial mais o prazo em dias. Porque dessa forma eu vou ter a data final. E aí o que eu faço? Como eu tenho a data final, eu subtraio menos da data de hoje. Olha que legal, por isso que a gente vai usar a função de hoje. Então eu clico aqui na data de hoje. E como a gente vai fazer essa formulinha para todas as linhas, é legal a gente selecionar esse B3 aqui, ó, que se refere à célula da data de hoje, da função hoje, com o F4. Porque dessa forma sempre vai ficar travado ali em cima. Mesmo quando a gente clicar e arrastar para baixo, a célula da data de hoje vai ficar aqui. Ela não vai ser movida para baixo, não. Ela vai ficar fixa aqui. Por isso que tem que adicionar aqui o cifrão. Antes e depois da letra. Antes da letra e antes do número, tá bom? Então, basicamente, o que eu fiz? Igual data de início mais o prazo menos a data de hoje. Enter. Legal, então faltam aqui 7 dias. Então, a gente já finalizou. Dias a vencer, que é a formulinha que a gente vai fazer. E agora, situação. A situação pode ser o seguinte. Eu, pelo menos, vou considerar aqui. Vencido, ou pode ser um status a vencer, ou pode ser um status ok, por exemplo. Vencida porque já passou a data do pagamento e o pagamento não foi feito. A vencer é porque está ok, ainda está dentro do prazo. Ou posso colocar aqui, ó, no prazo, né, fica mais fácil. E o ok é porque ok, foi pago, então pago, por exemplo. Esses 3 status eu posso considerar. Só que antes da gente fazer isso, eu também gostaria de ter uma contagem de quanto que foi pago, quanto que está no prazo e etc. Então, por exemplo, eu vou selecionar essas 2 células aqui e vou escrever aqui o seguinte, ó, situação, e na linha de baixo eu vou colocar quantidade, para que dessa forma eu consiga contar o quanto que está, por exemplo, vencido, o quanto que está no prazo e o quanto que está pago.
eu gostaria de ter uma contagem também. Deixa eu selecionar aqui todo mundo, página inicial, vou centralizar, colocar tudo em negrito, colocar bordas. E agora, tanto essas duas células aqui do começo, eu vou pintar de azul e fazer o mesmo esquema que eu fiz aí para minha planilha, dessa forma aqui, ó. E as células ali de cima também. E agora, o vencido, eu poderia usar uma corzinha amarela. Então eu coloco aqui um amarelo, ou ainda vermelho, né? Um laranja aqui, ó, talvez. No prazo, eu coloco um amarelo, pode ser esse amarelo aqui, e pago eu coloco um verde, para dar um destaque. Legal. Agora, antes da gente preencher aqui estes valores, vamos primeiro fazer aqui uma formulinha para nos ajudar a saber, de modo automático, o que está vencido, o que está no prazo e o que está pago. E vamos fazer as cores também mudarem de forma automática, verde, vermelho ou amarelo. Só que antes de eu fazer isso também, eu já vou preencher mais um pedaço aqui da planilha, só para que a gente tenha mais informações para utilizar, tá bom? Então eu vou colocar aqui mais algumas informações, ID, responsável, cliente, igual eu fiz no começo, mas eu vou preencher mais algumas linhas aqui. Aí, pessoal, terminei de preencher aqui com algumas informações de exemplo, coloquei os IDs, coloquei aqui o nome de alguns responsáveis, o nome do cliente, e a data de início, ó, de cada uma dos valores aqui que eu tenho, enfim, seja de validade de produto, seja de empréstimo de dinheiro, seja de qualquer coisa. Então, eu coloquei aqui, ó, o início do prazo, e aqui nessa coluna eu coloquei a validade, né, o prazo em dias, que eu preciso fazer essa conferência para saber se está vencido, se não está, prazo em dias. E aqui agora, nessa coluna, ó, dias a vencer, lembra que a gente fez a formulinha? Agora chegou a hora da gente clicar no cantinho aqui e arrastar para baixo. Dessa forma, ó, todas as linhas vão ter aí a mesma formulinha, pronto, ó. Por aqui a gente já conseguiria ver o que está ainda no prazo, ó, 7 dias, o que venceu, por exemplo, ó, negativo, tá vendo? Menos 6 dias, ou seja, venceu a 6 dias, o que está ok, e assim por diante. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, ó, algumas dos clientes aqui, eles já pagaram. Então, eu vou colocar aqui uma data de pagamento. Por exemplo, esse cliente aqui, ele já pagou. Aí eu coloco a data que ele pagou. Pode ser a data de hoje, por exemplo. Eu coloco aqui a data de hoje, esse também já pagou, esse também, enfim. Então, aqui tem alguns clientes aí que já pagaram, por exemplo. Só que aí a gente tem um problema aqui, ó. Digamos que esse cliente, ele já pagou, certo? Então, quantos dias que falta para vencer? 0. Não quero mais ficar mostrando esse número aqui, ó, 15. Ou ainda, o cliente pagou hoje, ó. Tá vendo que tá menos 51? Então não faz sentido, né? E outra coisa, amanhã quando você abrir a planilha, dias a vencer, ao invés de estar mostrando 51 dias vencido, vai estar mostrando 52. Porque cada vez mais a data de hoje vai estar afastada do prazo que era para ter pago, certo? Então, se o cliente pagou, seria interessante a gente zerar essas datas aqui, correto? Porque dessa forma fica mais correto, né? Se ele pagou, zera as datas. E para que a gente possa zerar essas datas, toda vez que foi pago, a gente usa uma funçãozinha no Excel chamada de função C. Uma função bem legal que consegue nos ajudar. É bem simples de fazer. Deixa eu até selecionar todo mundo aqui, deletar. A gente faz aqui rapidinho, ó. Igual C, funçãozinha C, 2 cliques, 1, 2. E aí a gente só tem que fazer aqui o seguinte, ó. Então, ó, C, essa célula aqui do lado, for igual ao sinalzinho que eu usei, igual, abre e fecha aspas, ou seja, se for igual a vazio, se não tiver nada nessa célula, quer dizer que o cliente ainda não pagou, correto? Porque a gente não colocou informação nenhuma. Então, se ele não pagou, o que é para eu fazer? É para eu calcular quantos dias que faltam para vencer, igual a gente tinha feito anteriormente. Ponto e vírgula, e agora a gente faz o cálculo de novo. Ó. Data de início mais o prazo menos a data de hoje, que está aqui em cima. Ó. E aí a data de hoje, como a gente aprendeu, aperta o F4 para adicionar o cifrão antes da letra e antes do número. Ponto e vírgula, agora chegou na última etapa. Caso contrário, ou seja, caso a data de pagamento não esteja vazia, se não está vazio é porque está com alguma data. E se tiver com alguma data, o que eu quero colocar dias a vencer? Eu posso escrever, por exemplo, a palavra pago. Então, ó, abre aspas, pago, fecha aspas, fecha parênteses, enter. Legal. Será que está funcionando? Vamos verificar. Clica, segura e arrasta para baixo. Ah, legal, ó, tá funcionando. Então, se você já colocou uma data aqui, ó, quer dizer que já foi pago, ó, que legal. Vamos fazer um teste, colocar uma data aqui em cima, ó. Vou apertar o Enter, ó, já mudou para pago, é isso aí. Agora, para que a gente possa ir finalizando, aqui na situação tá faltando a gente fazer, né? Pode ser vencido, no prazo ou pago. Olha, vamos começar com o mais simples. O que seria algo vencido? Que está com valor negativo, correto? Por quê? Porque o negativo indica que já passou a data do pagamento, então está vencido. Então, vou fazer aqui o seguinte, ó, igual C, de novo a funçãozinha C, 1, 2 para selecionar. Então, C, este valor que eu tenho aqui do lado, ó, dias a vencer, ele for menor do que 0, ou seja, for igual a um número negativo, menor do que 0, olha o sinalzinho que eu usei agora, menor.
setinha para a esquerda, menor do que zero, ponto e vírgula. Então, está vencido. E é isso que eu quero que retorne aqui. Então, abre aspas, vencido, fecha aspas. Coloca entre aspas, né? Ponto e vírgula. Agora eu vou fazer o seguinte. Mais uma vez, eu vou colocar a função C aqui dentro. C, 2 cliques, 2 para selecionar. Agora, olha só. A gente já pode colocar o seguinte, ó. Então, C. Essa célula do lado aqui, ó, dias a vencer, ela já tiver pago, ou seja, for igual a pago, é porque está pago. Então, é isso que eu vou falar aqui, ó. Então, C igual, abre aspas, a palavra pago, fecha aspas, ponto e vírgula. Eu quero que também escreva pago aqui. Então, abre aspas, pago, fecha aspas, ponto e vírgula, e agora a gente já finaliza. Caso não esteja nem vencido e nem pago, quer dizer que está o quê? No prazo. Abre aspas, no prazo, fecha aspas, fecha parênteses de novo, enter. Pronto, ó. Agora é só clicar e arrastar para baixo. E aí sim, pessoal, agora deu certo, ó. Olha que legal. No prazo, vencido, pago. Então aqui a gente já tem os 3 status diferentes, de acordo aí com a quantidade de dias que falta para pagar, né? Deixa eu até apagar essa coluna L aqui agora. E agora a gente pode colocar uma cor interessante aqui, ó. Se for verde, quer dizer que está pago e etc, né? Então, ó, selecionei aqui todo mundo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Venho em página inicial, aqui no cantinho, formatação condicional, e vou clicar aqui em regras de realce é igual a. Cliquei aqui, e já vamos colocar aqui o primeiro. Se a célula for igual vencido, eu quero que pinte de vermelho. Então olha que legal, já pintou. Vou deixar aqui ok. Toda vez agora que algo que tiver vencido, fica de vermelho. Quer ver? Deixa eu deletar, por exemplo, essa data aqui de pagamento, e vamos ver se vai ficar vencido. Ou ainda, pode ser... Deixa eu deletar esses 3 aqui, ó. Deletar. Aí, ó, veja que 2 aqui ficaram vencidos. Porém, se eu colocar a data de pagamento para todo mundo, ó, Enter, veja que ele muda tudo para pago e o vermelho já some. Vamos fazer a mesma coisa aqui agora e colocar uma cor automática, página inicial, para o que está pago. Formatação condicional, regras de realce, é igual a... Agora, tudo que está pago, eu quero colocar, clico aqui, verde. Ok, ó que legal, já está funcionando. Mais uma vez, agora tudo que tiver no prazo, eu quero pintar de amarelo. Então, eu coloco aqui, ó, no mesmo lugar de novo, ó, no prazo, agora eu pinto de amarelo. Ok. Aí sim, pessoal, então já está tudo certinho funcionando. E lembre-se, né, à medida que os dias forem passando, a planilha vai sendo atualizada para você, os status e tudo mais. Quer ver? Deixa eu deletar aqui essas datas e, ó, você vai ver alguns status aí mudando, ó, de cor também, ó. Olha que legal, tá vendo? Então já vai sendo atualizado para você. Agora aqui em cima, para você contar o que está vencido, o que está no prazo, o que está pago, você pode fazer o seguinte, ó. Igual uma nova função que a gente vai aprender, ó. Conte.c, 2 cliques, 2. Qual que é o intervalo que eu vou usar de contagem? Toda a coluna I. Então, eu cliquei em toda a coluna I. Ponto e vírgula. Eu quero contar tudo aquilo que é igual ao quê? Vencido. Então, deixa eu clicar aqui em cima, ó, vencido. Beleza? Enter. Pronto, então tem 4 vencidos. Será? 1, 2, 3, 4. É, verdade. Para a gente ganhar tempo, ó, deixa eu dar 2 cliques nessa função aqui de cima. 1, 2. Seleciono o que está aqui dentro, Ctrl C para copiar, clico aqui no prazo, Ctrl V, e só arrasto aqui esse vermelhinho, ó, no prazo. Enter, e aqui no pago eu vou fazer a mesma coisa, 1, 2, Ctrl V, e arrasto aqui, ó, vencido para o pago. Beleza? Enter, pronto. Ó. Então aqui a gente tem 4 vencidos, 7 no prazo e 5 pagos. Dessa forma eu tenho certeza que essa planilha pode te ajudar bastante a controlar aí os seus vencimentos, independente do tipo de vencimento que você esteja controlando. Beleza? Espero que esse vídeo possa te ajudar. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo.